Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Madrugada de Bênçãos, finalizando mais uma semana, chegando ao fim de mais uma etapa, concluindo um ciclo e agradecendo a Deus aqui nesse ponto de encontro, o lugar que é só nosso, onde nos encontramos para louvar, bendizer e glorificar a Deus. Porque agora está no ar Madrugada de Bênçãos, esse programa de louvor, de adoração, esse programa de oração, meditação e reflexão, onde você, isso mesmo, onde você participa, onde você é o principal integrante deste programa, porque sem você ele não poderia existir. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por você estar aí abrindo as portas da sua casa e principalmente as portas do seu coração para abraçar a todos nós que fazemos parte dessa grande família que é a Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus e de modo muito particular a família Madrugada de Bênçãos, que de fato esse programa é uma bênção, só bênçãos, só alegria, só interatividade, porque você é que constrói esse programa aqui conosco hoje. Então, nesse dia de hoje, nós finalizamos uma semana. Há poucos dias, finalizamos um mês. Há 2 dias, o mês de outubro, o mês de setembro foi embora. E o mês de outubro foi ganhando espaço. Já estamos no 2º dia do mês de outubro, já encaminhando para o 3º dia. E esta dinâmica, ela vai nos conduzindo a abraçar o novo. Para que algo novo aconteça, é necessário que algo anterior dê espaço, ou seja, que algo passe. Para que os nossos ciclos de vida, eles sejam cada vez mais novos, é necessário que os anteriores sejam concluídos, sejam fechados. Para que nós possamos crescer, para que nós possamos progredir, é necessário que nós abandonemos os lugares aonde estamos e demos passos à frente. Sigamos adiante, assumindo um novo que se desponta, um novo que nasce aos nossos olhos. Essa introdução é para dizer a você que o nosso tema de hoje vai ao encontro da nossa realidade de vida. A realidade de cada pessoa humana, a realidade que nós não podemos fugir. Hoje, o nosso tema é como lidar com a morte. A princípio, pode parecer alguma coisa muito triste, um tema muito depressivo, alguma coisa repugnante, algo que nós não gostaríamos de ouvir. Mas saber como lidar com a morte é necessário para todos nós seres humanos, porque a morte, ela é uma realidade tal qual a vida. Um poeta indiano chamado Tagore, ele diz o seguinte: a morte e a vida são os 2 pés nos quais o ser humano caminha diante do viver. Portanto, tudo aquilo que nasce, morre. E quando eu falo tudo aquilo que nasce, morre, eu não me refiro apenas a seres humanos, a pessoas. Também seres humanos e pessoas nascem e morrem, sobretudo, mas situações, coisas, circunstâncias que nascem na nossa vida e de uma hora para outra se acabam. Algumas vezes nós focamos o nosso olhar apenas na morte física, ou seja, na nossa finitude. Esta é a certeza que temos. Se um dia nascemos, com certeza um dia morremos. Mas durante o período que nós vivenciamos a vida, durante o tempo de vida, nós vamos fazendo várias experiências de nascimentos e de morte. A primeira delas é o nascer. Quando nascemos, já começamos a morrer. Deixamos o útero materno, lugar quente, protegido, saudável,
o lugar onde nós, bebês, estamos acomodados, um lugar tranquilo, um lugar onde nada nem ninguém pode nos atormentar. Mas é a hora do parto, é a hora do nascer. E o parto é dolorido. Hoje, a maioria dos partos estão indo pelo viés da cesariana, que evita dores. Mas todo parto é dolorido. Por quê? Porque a criança vai ser expulsa, ela é obrigada a sair do ventre de sua mãe. E isso é uma morte. Nascer já é morrer. Para que a vida ela brote, é necessária uma morte, um desocupar o espaço, um sair, um vazio. O útero materno esvazia-se e o nada passa a existir. Essa é a primeira experiência que nós temos de morte. E seguida a ela, outras virão. Depois que nós nascemos, nossas mães, elas nos acalentam em seus braços, nos dão o seu seio para que nós possamos nos amamentar. E é um período de intimidade que nós chamamos de simbiose, onde mãe e filho estão ali como uma única pessoa. Mas nós vamos crescendo, nós vamos tomando corpo, a criança cresce e o seio ele vai deixando de fazer parte da vida. Há uma separação, há um distanciamento, uma outra morte. O colo da mãe também deixa de existir, porque a criança sai, ela corre, ela vai. Outra morte. A cada etapa escolar que nós vamos alcançando, fazemos experiências de morte, deixamos para trás professores queridos, talvez amigos amados, para assumir um outro momento da nossa vida. Eis a experiência de morte. Na vida adulta, quantas experiências de morte nós estamos vivenciando? Sobretudo agora, quando o nosso país vive um sistema econômico de crise, onde tantos homens e mulheres perderam empregos. Perder é uma morte. O emprego que nós queríamos, o emprego que nos estabilizavam, tudo aquilo que nós sonhávamos vai por água abaixo. Por quê? Perdemos. Todas essas experiências citadas são experiências de perdas. E perder é morrer. Por isso que é válido dizer hoje, quando nós tratamos em como lidar a morte, que para morrer bem é necessário viver bem. Quando nós passamos por todas essas etapas e vamos digerindo-as com normalidade, vamos fazendo com que toda essa circunstância que nós somos inseridos, elas passem por nós de maneira normal. Isso não quer dizer que nós não soframos, porque sofrer é normal. Nós vamos nos trabalhando para aquela última passagem, para aquele último trânsito, para a morte física, que para muitos de nós é um peso, é uma dor. Para muitos de nós é algo terrível. Sobretudo quando se trata de um ente querido muito próximo, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Quanto mais próximo for o laço consanguíneo, mais dolorida é a morte. Quanto mais próximo for o parente, o ente, mais dolorido, mais sofrido é o momento da perda. E esse momento de perda, ele deve ser vivenciado até o seu esgotamento, para que nós não corramos o risco de passar a vida inteira, a nossa vida inteira, sofrendo sem elaborar o luto daquela perda. Hoje é muito comum nós escutarmos as pessoas reclamando da perda de um filho. Hoje é muito comum, aqui no programa mesmo, telefonemas chegarem dizendo: padre, estou sofrendo porque meu marido morreu. Estou sofrendo porque meu filho morreu. Estou sofrendo porque minha irmã morreu, ou um parente morreu, ou um amigo morreu. Enfim, o sofrimento chega. Chega e ele não pede licença. E a morte, ela se torna uma inimiga porque ela retira da nossa presença aquilo que nós amamos, aqueles que nós queremos bem.
e ela retira sem aviso prévio. Ela não nos deixa fazer uma despedida. E é claro, nós não fomos preparados para perder. A nossa cultura, a nossa educação, a nossa formação humana ocidental, ela vai nos levando a viver uma vida pautada nos prazeres, onde tudo que é bom me faz feliz. E nós, nessa dinâmica prazerosa que alguns vivenciam intensamente, mergulham num hedonismo profundo que são incapazes de perceber que tudo na vida passa, que tudo na vida é concluído, que ciclos são fechados. E para que os ciclos se fechem, é necessário que nós completemos a nossa vivência. Mas muitas pessoas, elas passam por esses ciclos, passam por essas perdas e elas vão vivenciando e elaborando o que nós chamamos de luto, passo a passo, de modo que superam as perdas e dão passos firmes diante da vida. Não há uma ordem correta de como viver ou elaborar seu luto, não. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua estrutura. E são estas estruturas que foram edificadas durante a nossa história de vida que vão nos dar suporte para superar as perdas da vida. E repito, não só as perdas de vidas humanas, de entes queridos, mas aquelas perdas cotidianas que nós somos obrigados a abraçar, que nós somos obrigados a viver. Num primeiro momento, aquele que perde, ele tem a tendência de negar, ou seja, ignorar o fato. Parece que não foi comigo. O marido morreu, o filho morreu, perdi o emprego, deixei a cidade, abandonei alguma coisa e eu nego, não quero falar sobre isso. É como se aquele instante não existisse. Este é o primeiro momento, a negativa, a negação. Não quero, não aceito. Essa não aceitação, ela vai dando passos, ela vai fluindo e ela vai solidificando dentro da pessoa que aquilo de fato é real, que ela perdeu algo muito bom e é por isso que ela sofre. E esse sofrimento vai levá-la a um instante de raiva. A pessoa que perde, ela é tomada por um instante de raiva tamanha, de indignação. Aí nós ouvimos perguntas tais quais: por que isso aconteceu comigo? Por que o meu filho? Por que o meu marido? Por que a minha esposa? Será que Deus não olhou para mim? Por que teve que ser comigo? Este é o profundo momento da raiva. Depois que essa raiva ela é esgotada, depois que essa raiva ela é absolvida, a pessoa que perde, ela vai começar a fazer negociações com ela. Talvez se eu saísse dessa cidade, eu esqueceria aquilo que aconteceu. Talvez se eu estivesse morando com mais pessoas, isso se dissolveria mais rapidamente dentro de mim. Talvez. Então, a pessoa ela vai fazendo negociações falsas consigo mesma, deixando de lado a realidade da falta, da perda. E assim, ela vai mergulhando num buraco que vai conduzi-la para aquilo que não existe. Uma tristeza profunda assombra o coração deste indivíduo e ela passa para um quarto passo, a depressão. Aquela tristeza profunda que a pessoa vai caindo em si e vai vendo que aquilo que aconteceu é verdadeiro, que a raiva que ela teve, ela também é verdadeira e não adianta espernear porque não vai mudar a situação, e que as negociações que foram propostas, elas não vão acontecer de modo tão fácil. E aí, o quarto passo é essa depressão. Essa tristeza profunda que invade a alma.
podem ou pode passar longos períodos dependendo de quem esteja vivenciando. Mas, depois da depressão, vem a aceitação. É quando a pessoa chega no fundo do poço, é quando a pessoa chega num instante da sua vida em que ela pode dar um impulso maior para o seu viver. E aí ela aceita a realidade. Ela vai saber conviver com aquela ausência do ente querido, ela vai saber conviver com a dor da perda do filho, ela vai saber conviver com a situação carcerária daquele filho que está preso, do marido que está no presídio. Ela vai começar a aceitar aquela situação que está no seu entorno. E essa aceitação faz com que ela comece a olhar as coisas positivas que acontecem à sua volta. O novo que está começando, ou seja, os novos ciclos. E isso vale para tudo. Isso vale para a vida física, para a vida espiritual, para a vida profissional, para a vida de amizade, para tudo. Precisamos fechar os nossos ciclos, precisamos fechar aquilo que começamos para dar espaço ao novo. Precisamos concluir. Viver olhando para trás, olhando pelo retrovisor, viver a vida observando pelo retrovisor, faz com que nós causemos acidentes. E tais acidentes nos levam a novas mortes. Por isso, lidar com a morte é lidar com a própria verdade. Com a verdade inerente à nossa condição humana. Viver é morrer. E se nós vivenciamos positivamente as situações de perdas que a vida nos proporciona, nós vamos, de fato, com todo o sofrimento, com toda a dor, saber vivenciar perdas mais significativas quando elas chegarem à nossa porta. O sofrimento, ele acontece pela nossa finitude. Nós não podemos fazer nada diante da perda. Nós não podemos fazer nada diante da morte. Algumas vezes, encontramos situações nas quais parentes, amigos, mães, pais, filhos se questionam e perguntam: mas se eu tivesse levado mais cedo ao médico? Mas se eu não tivesse permitido que ele saísse com o carro? Mas se eu não tivesse deixado ele ir à festa? Mas se eu não tivesse, mas se... E os sis vão tomando conta da vida e chega um momento em que o sim não há uma resposta. Da mesma forma, os porquês. Mas por que aconteceu isso? Por que aquilo? Quem foi o culpado? Quem não foi culpado? E daqui a pouco os porquês já não são mais respondidos. O fato é que nós somos finitos. A finitude, ela é a nossa realidade e é a nossa assombração, ou seja, o nosso calcanhar de Aquiles. Não temos o poder absoluto. E isso nos faz ter a consciência de que somos submissos a uma força superior a nós. A essa força que tem tantos nomes, mas para nós essa força chama-se Deus. Que tudo criou com amor e por amor. Que tudo fez com perfeição. Que deu-nos a graça da vida e da vida eterna. E hoje, o nosso tema, ele nos convoca, ele nos convida a fazer este aprofundamento em como lidar com a morte. Este é o tema de hoje.